Bom, nós sabemos que o DNA, ela é a molécula do DNA é a unidade principal, né, que compõe o código genético. E a mensagem genética que está contida no DNA, ela é formada por um alfabeto, né, que é composto basicamente por 4 letras: A, T, C e G, que são os 4 nucleotídeos, né, principais que formam as duas hélices, né, as duas fitas que compõem a estrutura molecular do DNA, que são adenina, timina, citosina e guanina. Tá? O código genético, nós podemos dizer que ele é um código universal. Tá? Ele estabelece a equivalência entre a sequência de bases do DNA, né, que é formada por aqueles 4 nucleotídeos, e a sequência correspondente de aminoácidos. Né? E aí a gente sabe que uma determinada sequência de aminoácidos vai gerar uma determinada proteína. E o DNA, então, ele possui, né, essa receita que depois vai passar pelos processos de transcrição e tradução para que a gente tenha a síntese de proteínas, né, dessas proteínas que vão basicamente fazer com que a célula tenha controle de regulação das atividades metabólicas, né, do organismo, da célula. Essa formação, né, dessas moléculas, ela vai ter que obedecer uma regra, né? A inserção de nucleotídeos para, por exemplo, poder duplicar a molécula de DNA, né, no processo de replicação, para eu poder gerar uma nova molécula de RNA que vai participar do processo de síntese de proteínas, ele tem que obedecer aquela regrinha de complementaridade das bases nitrogenadas. Então, na cadeia do DNA, eu tenho adenina, timina, citosina e guanina. A adenina sempre vai parear com a timina e vice-versa, e a citosina sempre vai parear com a guanina e vice-versa. Né? No processo de transcrição, quando eu tenho a formação de uma molécula de RNA a partir de uma das fitas do DNA, né, é importante a gente entender que ocorre ainda essa regra, né, o atendimento a essa regra de complementaridade de base. Só que, no lugar da timina, né, a timina é uma base, é um nucleotídeo que está presente na molécula do DNA. O correspondente dela no RNA é a uracila. Tá? Então, quando você observar uma sequência de nucleotídeos numa molécula de RNA, em vez de você visualizar o T, você vai visualizar o U, ok? Então, é importante a gente ter esse cuidado nessa adaptação da regra quando há mudança aí da molécula do DNA para o RNA, tá? Então, a partir desses 4 nucleotídeos, nós podemos ter a codificação de até 22 aminoácidos, né, que são os aminoácidos conhecidos, presentes nesse resultante desse processo de síntese, e eles podem ser reunidos, né, para a formação de até 64 códons, né, possíveis de nucleotídeos. Então, a gente tem aí uma questão de combinações. Tá? Então, nessa tríade aí, quando a gente representa essas letras, elas são representadas por trincas, né? Então, nós dizemos que são trincas de bases. Então, por exemplo, existe um aminoácido que é a metionina, né? A representação desse aminoácido é a sequência AUG. Se eu estou falando do U, é porque essa sequência está presente no RNA, ok? Então, quando o DNA ele vai passar a mensagem, né, do seu códon, o que é esse códon? É o meu modelo, né, que vai ser utilizado no processo de transcrição.
quando ele vai passar o seu código genético, né, para o RNA, eu tenho aí uma cópia invertida, né, já que eu estou fazendo complementaridade de bases. Eu tenho essa cópia invertida na molécula do RNA, né, onde vai ocorrer esse processo da passagem, da geração, da síntese de uma molécula de RNA a partir de uma das fitas do DNA, a gente vai chamar de transcrição. Então, eu tenho a transcrição do RNA no citoplasma, né? E aí eu tenho a formação de uma proteína específica, né? E que vai ser traduzida, né, do código genético. Eu tenho a tradução do código genético. Então, vamos lá. Eu tenho a molécula do DNA, vai ocorrer o processo de transcrição e aí eu tenho gerada uma molécula de RNA, tá? RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele vai participar da síntese de proteínas. Só que ele sozinho, ele não é capaz de fazer, né, esse trabalho. Ele vai trabalhar com os ribossomos, que são aquelas unidades celulares, né, que são responsáveis pela síntese de proteínas. Para eu poder fazer o transporte, né, dos aminoácidos que vão ser utilizados na síntese de proteínas, eu vou passar pelo processo de tradução. Então, o RNA mensageiro, ele vai gerar um RNA transportador, tá? E aí, a partir desse RNA transportador, que a gente chama mais comumente RNA mensageiro de RNA-M, RNA transportador de RNA-T, tá? Então, o RNA-T, ele vai transportar os aminoácidos, né, para que seja feita a síntese de proteínas, tá? Alguns pesquisadores, né, fizeram, ao longo dos seus trabalhos, algumas observações interessantes sobre essas combinações de letras, né, de nucleotídeos, já que com essa quantidade a gente pode ter aí uma combinação bastante elevada, né? Então, o que acontece? Cada trinca de bases, né, que são 3 letras do DNA, equivale a uma palavra, né? Seria um aminoácido. Então, vamos pegar lá a metionina. Então, a sequência A, U, G, né? Que seria, vamos pensar, T, A, C, lá no DNA, né? Antes de passar pela transcrição, a gente teria aí uma palavra que é a metionina, que é o aminoácido, tá? Então, cada trinca vai me dar um aminoácido, né? Então, eu tenho 64 combinações possíveis de letras, né? Essas 64 combinações possíveis, né? Elas seriam, né, suficientes, tá, para que eu possa codificar 20 tipos diferentes de aminoácido, né? Então, o código genético, ele pode se expressar, né, por trincas de bases que equivalem aos códons e esses, consequentemente, vão equivaler a um aminoácido, tá? Cada trio, né, da ligação de bases do DNA, e aí a gente pode pensar, mas qual seria a quantidade de bases que a gente tem, né, no DNA humano, por exemplo? Nós temos aí mais ou menos 3.200.000 bases, né, que quando a gente entender como é que funciona, por exemplo, o Projeto Genoma, a gente vai ver a magnitude desse trabalho, tá? Então, o que a gente pode observar, né, dessas informações, né, dessa sinalização que foi dada pelos pesquisadores, é que se a gente tem 20 tipos diferentes de aminoácido, né, a gente tem mais códons do que aminoácidos, né? Então, a gente chega à conclusão de que há aminoácidos específicos, né,
que são específicos para mais de um códon.